Bom, então, pessoal, para a gente terminar o nosso conteúdo, né, além da eliminação de todas as formas de subsídio cruzado, também se estabelece uma nova forma de estruturação do capital das empresas a partir de operações de compra alavancadas, né, as chamadas leverage buyouts, né, ou LBOs. Né. Essas operações, elas na verdade são a possibilidade de você comprar empresas tomando o controle delas a partir da compra de ações, né, utilizando dinheiro emprestado. Então você pode formar um grupo de investidores e se alavancar, né, na verdade pegar um empréstimo e com esse empréstimo você pode assumir o controle de uma empresa que tenha ali uma ação que você considere que o valor esteja vulnerável, né? Ou uma empresa que você sabe que você tenha informações que está financeiramente vulnerável, que não vai conseguir resistir a essa compra. Essas operações elas são feitas normalmente para que se feche o capital da empresa, você tira a empresa do mercado, faz todo um processo de reestruturação, fatia as divisões, separa o que é rentável e o que não é rentável. O que não é rentável você vende, o que é rentável você reestrutura a partir dos processos de downsizing, né, de outsourcing, de offshoring. Você vai lá e desverticaliza a empresa, terceiriza os seus processos, internacionaliza, relocaliza a produção dela internacionalmente, buscando, né, economias externas e reformatando a empresa para esse sentido de maximização do valor das ações. Quando essa empresa estiver pronta nesse processo, você faz um novo lançamento de ações dela, você faz um novo IPO com um lucro muitas vezes expressivo, né? Você retorna a empresa ao mercado de ações e a empresa fica então já nessa lógica financeirizada, né? Já incorporando essa lógica financeirizada. A possibilidade dessas compras abre, na verdade, um sinal de alerta, né? E sinaliza para todas as empresas que a maior proteção que elas podem ter para conservar a sua estrutura de propriedade é manter um nível do valor das ações alto para que elas não sejam atraentes para esse tipo de tomada, né? Para esse tipo de compra hostil. Né? Então, na verdade, vocês podem observar que todos esses elementos da estrutura de propriedade elas estão direcionadas, né, para que o objetivo estratégico da empresa na verdade, a sua medida de desempenho seja a maximização do valor das suas ações. Né? Então, vocês podem perceber, né, que todo esse processo de reestruturação ele tem como pano de fundo o direcionamento, né, dos recursos da empresa para essas práticas que têm uma relação íntima com a maximização do valor da ação, que é um programa agressivo, né, de recompra de ações, ao mesmo tempo que você faz uma ampla distribuição de dividendos. Ambas essas ações sustentam o valor da ação em níveis altos, né? E eles fazem até parte dessa própria cultura, né, dessas operações alavancadas. Na verdade, é uma cultura de endividamento que traz para as empresas a ideia de que o caixa tem que ser disponibilizado para os acionistas e todas as operações da empresa devem ser feitas de forma alavancada, buscando recursos do mercado, porque isso, vamos dizer, condicionaria, né, os gestores a não titubear em manter um forte programa de redução de custos constantes, né, para dar conta de pagar esses empréstimos e de dar o resultado que os acionistas esperam. Né? Então, a gente volta aqui, fechando acho que um ciclo, né, de todo o nosso curso, com uma nova função objetivo para a grande empresa. Né? Só que essa função não é mais aquela função lá de quantidade de preço lá dos neoclássicos, né? É uma função mais sofisticada, onde a função objetivo seria uma função do grau de financiarização da empresa, né, com o seu conjunto de operações de crédito e débito, né, o quanto essa empresa tem capacidade de gerar caixa, portanto também de se endividar,
né, e de dar conta desse endividamento, o quanto ela tem capacidade de ser proprietária de tecnologias que a coloquem em uma posição de vantagem no mercado, né, quanto ela investe, faz um investimento produtivo e tecnológico para produzir efeitos de poder de mercado, né, de maior participação dos seus produtos no mercado, e também uma função da medida da sua internacionalização. Então é dessa relação desses três componentes que a gente vai tirar então o resultado, né, o desempenho da empresa. Né? E eu concluo então montando aqui esse diagrama de Venn para a gente ver a intersecção de todos esses elementos que a gente discutiu na aula de hoje. Né? Então, se você muda a estrutura de produção para uma estrutura de produção em rede modular, ela se intersecciona com a estratégia de maximização do valor das ações por essas estratégias de downsizing e de outsourcing, né? De desverticalização e de terceirização. São os movimentos de desverticalização e terceirização que produzem, né, no bojo da produção em rede modular, favorecem as estratégias de maximização do valor das ações. Né? Essas estratégias, por sua vez, têm uma intersecção com o aspecto de internacionalização da empresa, né? Como é que ela se insere no seu oligopólio global, por meio das ações de financiarização e de alavancagem. Né? Essas próprias ações dos programas de recompra de ações e de distribuição de dividendos e também de toda essa política de alavancagem, né? De endividamento da empresa para condicionar a gestão a sempre estar buscando uma redução de custos agressiva. Né? Esse aspecto internacional, né, da inserção da empresa no seu oligopólio global se encontra, por sua vez, com a produção em rede modular, exatamente na prática do offshoring, né, na prática dessa deslocalização produtiva, né, dessa internacionalização produtiva que coloca a empresa buscando no mercado global fornecedores que possam lhe propiciar economias externas. Né? Então você vê que a articulação de todos esses elementos produz, né, uma nova hegemonia das empresas estadunidenses. Né? Então as empresas estadunidenses dão a volta por cima, saem daquela condição vulnerável, né, da crise do Fordismo e a reassumem e, na verdade, nem chegam a perder, né, a sua posição de comando no processo de acumulação capitalista em nível global. Né? Mas muito mais importante do que isso, do que esse papel, né, eles estabelecem um novo padrão, né, um padrão que é seguido por todos os países, por todas as empresas de todos os lugares. Né? Por quê? Porque essa lógica financiarizada, essa lógica da produção de rede modular, dos custos que se estabelecem a partir dessas práticas, né, dessa importância de você reduzir a empresa, enxugar a empresa e manter apenas os processos que são essenciais, né, terceirizando todos os demais, cria uma nova estrutura de custos, uma nova escala eficiente, né, mínima eficiente, uma escala de produção eficiente, uma escala tanto uma escala técnica como uma escala econômica eficiente de produção, que vai posicionar você ali na hierarquia da rentabilidade de cada setor. Né? Então, você cria, na verdade, uma nova lógica que é inescapável se você não trabalhar nessa mesma chave, dificilmente você vai sobreviver. Apenas se você tiver condições muito específicas, condições de poder de mercado extraordinárias, né, que lhe tornem independentes de todos esses papéis, e é até para mim difícil imaginar um exemplo de uma condição como essa, o jogo ele passa a ser jogado a partir dessas regras, e quem não jogar por essas regras vai acabar sendo absorvido e reciclado, né, por todos esses mecanismos de regulagem que se estabelecem, né, nessa implantação desse novo regime de acumulação com forte influência financeira. Né. E esse regime, então, ele se estabelece, como a gente já viu, um regime de baixo crescimento econômico, né, comparado com o período anterior, mas continua sendo um regime de alta acumulação de capital. Né? Isso só pode se dar à custa de
um aprofundamento das desigualdades, né? Tanto das desigualdades entre as empresas quanto entre os países, como no nível também de classes sociais. Né? Você tem toda uma nova lógica que domina essa sociedade, que não é uma lógica voltada para o desenvolvimento das potencialidades, né? E, e muito mais aprofundado numa visão, né? de, de, de desigualdade, né? Desigualdade de renda e de riqueza. Né? Bom, com isso a gente conclui, né, o nosso conteúdo. Já fica agendado, então, lá no Canvas, um encontro presencial para a gente poder retomar qualquer aspecto dessa apresentação que tenha gerado qualquer tipo de dúvida para vocês. A bibliografia acessada aqui é uma bibliografia um pouco mais extensa, mas eu recomendo que vocês se concentrem nesse texto curto, nesse ensaio que eu produzi, que chama-se Dinâmica de Acumulação das Grandes Corporações, elementos teóricos para compreensão dos limites da expansão da oferta industrial no Brasil atual, um texto bastante curto que faz toda uma revisão bibliográfica desses outros autores. Mas todos esses textos estão disponíveis para vocês já no Canvas, e quem tiver o interesse em aprofundar, né, a sua leitura nesses aspectos, nesses temas, vai encontrar todos esses textos, são muito recomendáveis. Tá? Bom, então a gente conclui por aqui hoje e